tá? Então se separa por destilação. Se você tiver 2 líquidos, por exemplo, aí você tem que controlar a temperatura que você vai exercer sobre aquele sistema para provocar a destilação. Na hora que você tem que controlar a temperatura, você está realizando o que se chama de destilação fracionada. Até uma massa de gás, quando você deseja separar os componentes do ar atmosférico, você primeiro provoca a liquefação do ar todo, você faz ele todo passar do estado gasoso para o estado líquido, aí ali no estado líquido você vai ter todos os gases misturados, né? Aí você começa gradualmente a diminuir a pressão para quê? Para provocar a destilação fracionada do ar. E daí você tira o oxigênio, que é usado em hospitais, você tira o nitrogênio, que é usado para encher pneus e para trabalhar com congelamento de embriões. Quer dizer, tudo isso aí, todas as misturas que vocês podem imaginar, podem ser separados sim por técnicas físicas, certo? Não é necessário um método químico para eliminar aquele componente. Agora, em alguns casos, substâncias puras também podem ser separadas através de técnicas físicas. Quer ver um negócio? Você pega o urânio, tá? O urânio que vai ser utilizado no reator nuclear. Esse urânio, ele vem lá uma mistura de isótopos enorme, urânio 233, 234, 235, 236. Então você faz esse urânio reagir com flúor, ele dá o hexafluoreto de urânio. Hexafluoreto de urânio é apolar, então tende a assumir a forma gasosa. Aí, a partir do momento que você tem o hexafluoreto de urânio, você faz a ultracentrifugação daquela mistura e consegue obter todos os isótopos separados, né? A questão é quanto custa fazer isso e qual a utilização que aquilo vai ter. No caso de um reator nuclear, custa caro fazer aquilo, mas dentro do custo total do processo de reator nuclear, aquilo é irrisório. Mas se você quiser fazer, por exemplo, hoje, a água de Natal, por exemplo, está muito contaminada com nitrato. Vamos fazer uma destilação para tirar a água pura a partir da água de Natal. Aí você elimina o nitrato por destilação, para distribuir a água para casa das pessoas, para o cara chegar, apertar um botãozinho lá e jogar a água fora. Aí o custo é alto demais para fazer essa técnica de separação, né? Então é uma questão que envolve fundamentalmente custos. Ok, vestibulando. E por que também, né, já falando aí nessa parte da energia nuclear, para que separar esse urânio, já que tem esses isótopos do urânio com número de massa diferente? O que é esse urânio enriquecido? É exatamente porque você tem que lembrar que o elemento radioativo, né, você tem aquele gráfico onde você tem que ter os números de nêutron e o número de próton, aquela relação entre eles, né, é o que vai caracterizar também o elemento poder ser radioativo ou não, emitir partículas, né, radioativas. Aí nós temos as tradicionais, alfa, beta e gama. Então existe todo um processo, não é qualquer urânio que você vai conseguir utilizar lá no reator, numa bomba atômica. Lembre-se que a bomba atômica, a geração de energia nuclear é através da quebra, da fissão do urânio, tá certo? Já no Sol nós temos também a energia nuclear, mas através da fusão, né? Ele pega ali nêutrons, pega átomo de hidrogênio, junta e aí forma o hélio. Nós já fizemos questões inclusive aqui com cálculo e vamos ter a oportunidade de fazer aqui também nessas revisões que possa ser que apareça no vestibular. Mas lembre-se de onde vem a energia nuclear. Essa é uma questão que você tem que ter em mente, né? É exatamente do desaparecimento da massa, tá? A massa antes não era igual à massa depois. Na fissão do urânio ou na fusão lá no interior do Sol, dos hidrogênios, formando essa parte do hélio, o que ocorre na fissão, na quebra do urânio, é que o urânio antes tem uma massa maior do que os nuclídeos formados, do que o lixo atômico, que são aqueles elementos que vieram da fissão do urânio, que são elementos radioativos, tá certo? Mas se você somar a massa deles, né? Por exemplo, a fissão do urânio em dois nuclídeos, se você somar a massa deles dois, vai ser menor do que a massa do urânio antes. E para onde foi essa massa? Essa massa desaparece e ela é convertida numa energia enorme, como vocês viram aí na bomba atômica, na aplicação daquela foto que aparece muito durante a Segunda Grande Guerra, ok? E aquela expressão de Einstein, a energia que aparece, ela é em razão da massa, né, da diferença de massa que sumiu, vezes C ao quadrado. Como C é uma constante, é um número 10 elevado a oitava, é grande, elevado ao quadrado vai ser 10 elevado a 16 zeros. Então, essa massazinha pequena que desapareceu transforma numa energia enorme
em função dessa equação que Einstein deixou aqui para gente. Beleza, vestibulando? Então vamos para o próximo item aí, ó. Item 4. Na molécula do etino, temos um exemplo de orbital híbrido sp, cuja geometria é linear, ok? Então, indo, vestibulando, você sabe que ando, a ligação entre os carbonos, vou só botar aqui só para você lembrar, são só ligações simples entre o átomo do carbono, né? Endo, quando a gente tem ligação dupla, e indo, quando existe a ligação tríplice, ok? Então, professor Dilermano, comenta aí essa quarta para o vestibulando que está em casa. Eu acho que uma questão desse tipo é interessante a gente comentar o processo chamado de hibridação de uma maneira geral. Quando você deseja saber o tipo de hibridação que um átomo sofreu num composto qualquer, basta que você conte a quantidade de ligações sigmas que este átomo apresenta. Se o átomo estiver formando somente duas ligações sigmas, é porque ele está usando dois orbitais híbridos. E esses orbitais vêm da fusão de um orbital S com um orbital P, portanto, hibridação SP. Se ele estiver formando três sigmas, então essas três sigmas vieram da onde? Da fusão de um orbital S com dois orbitais P, hibridação SP2. Se você tiver quatro sigmas, você tem a fusão de um orbital S com três orbitais P, dando orbitais do tipo SP3. Gente, se você tiver um átomo formando 5 ligações, então esses orbitais vieram da onde? Da fusão de um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. Daí a hibridação sp3d. Se um átomo estiver formando 6 ligações sigmas, ele vem de quê? Um orbital S, 3 orbitais P, 2 orbitais D. Daí a hibridação sp3d2. No caso específico do etino, o carbono está formando, como sempre, 4 ligações, só que ele forma 3 ligações com um átomo e uma ligação com outro átomo. Ao todo, existem 2 ligações sigmas apenas. Então, a hibridação dele é do tipo sp. Na hora que se formam 2 orbitais, eles procuram se distanciar ao máximo possível. Qual é a maior distância que existe entre 2 orbitais no espaço? Quando não há interferência de pares de elétrons livres. É de 180 graus, dando a estrutura chamada linear. Portanto, a afirmação está correta. Então aí na telinha, vestibulando, ó, eu teria aí no etino, né? Acompanha aí, só para a gente explicar aqui, eu teria aí no etino o carbono com uma ligação simples e uma ligação tríplice, né? Teria aí essa diferença aí de 180 graus, então eu teria uma molécula linear, tá certo? Então, o etino, nós vamos ter essa característica da molécula ser linear. Então, resposta, na molécula do etino temos um exemplo de orbital sp, porque sp, lembre-se aqui ó, no desenho, toda vez que o carbono vem com ligação tríplice, lembrar aí, né, tem um orbital sp, tá certo? E se ele viesse com as 4 ligações simples, eu teria sp3, né? Agora, se você acompanhar aqui, ele diz que sua geometria é linear. Então, correto, porque eu teria aqui o orbital mais distante possível, eu teria aqui 180 graus. Lógico que vale a pena você estudar, quem vai fazer um curso mais concorrido, né, ver toda aquela parte de distribuição, estudar direitinho, ver as diferenças que existem da molécula polar, né, fazer aquela revisãozinha que você viu, se faz tempo que viu, rever para não perder uma questãozinha mais de aprofundamento. Professor Dilermano.